Bom dia, irmãos. Bom dia. Quantos estão felizes nessa celebração de Páscoa? Não é o dia, né? É próximo domingo, mas nós estamos antecipando, porque muita gente vai viajar e nós queremos fazer uma celebração digna. Vamos dar o nosso melhor, mas eu creio que nada pode comparar com aquilo que Jesus fez por nós. Quem concorda com isso? Amém? Diga assim comigo: Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está aqui nessa manhã. Vamos ficar em pé. Eu queria que você desse uma olhadinha ao lado, vê se você não conhece alguém, o nome de alguém. Vira assim, pergunta o nome, fala assim: seja bem-vindo nessa celebração de Páscoa. Deus vai te abençoar profundamente nessa manhã. Glória a Deus. Muito bom. João 14, Evangelho de João 14, a partir do verso 1, diz assim: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: não fique perturbado, que o teu coração não fique conturbado, que não haja agitação no seu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está falando: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quem pode dizer amém? Que já tem um lugar preparado para você, do ladinho de Jesus lá nos céus, amém? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. O que ele vai fazer? Então ele vai preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém, não? Jesus está nos consolando. Ele ia ser morto, sofrer, ele sabia do sofrimento, mas ele está nos consolando, dizendo: eu vou, gente, eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quem quer estar lá com Jesus? Então diga assim: eu tenho que me preparar, tenho que estar preparado para encontrar com o Senhor aí por toda a eternidade. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe nessa manhã. Feche seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor, em reverência à tua presença nessa manhã, nós estamos aqui para dizer a ti que nós te amamos demais, Jesus, que valeu a pena o teu sacrifício há 2000 anos atrás, que a tua ressurreição é o motivo de estarmos aqui nessa manhã. E há 2000 anos atrás, numa manhã como essa, o Senhor ressuscitou. O túmulo estava vazio. Jesus, uma manhã magnífica, onde daqui a pouco o Senhor aparece, ao invés de chegar falando duramente com os discípulos que o abandonou, o Senhor diz: paz seja convosco. E nessa manhã Jesus entra neste lugar e diz para cada um de nós: paz seja convosco. Eu estou aqui preparando um lugar para vocês, mas eu vou voltar, eu vou receber vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Nós damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Em meio, Senhor, a qualquer situação, nós adoramos a ti, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo por toda a eternidade. E nós ansiamos esse dia, o dia em que o Senhor virá nos buscar para estar contigo por toda a eternidade. Que seja uma manhã marcante para a sua vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu vim aqui nessa manhã para celebrar, para te agradecer pelo teu sacrifício, pela tua morte, pela tua ressurreição, e porque o Senhor vive na minha vida. Recebe o meu louvor, a minha adoração e este culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor.
seu a morte me resgatou. Cantarei, Jesus vivo está. Do sepulcro ele saiu, e vida eterna ele conquistou. Cantarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Caminhando em teu amor, me achego a ti, pois sei que livre sou. Tu és meu Cristo e eu sou teu. Alegria, paz sem fim, todo choro entregue acabará. Gritarei, Jesus vivo está. Vivo está. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Glorioso dia, gloriosamente, o Senhor me salvou. Glorioso dia, glorioso nome, o Senhor me salvou. Glorioso dia, gloriosamente, o Senhor me salvou. Glorioso dia, glorioso nome, o Senhor me salvou. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. Dia feliz, tão feliz, meu coração amou. Dia feliz, tão feliz, o mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. O mesmo eu não sou. Aleluia! Os irmãos podem se assentar um pouquinho. Nossa, gente, tá chegando a Páscoa de novo já, né? Semana que vem. É verdade. E, cara, tá impossível de ir no mercado, porque qualquer mercado que a gente vai, é ovo de Páscoa para todo lado. A gente chega, aquele céu, toma o teto, assim, dos mercados de ovo de Páscoa. Fora o preço, você tem dois ainda, você tem dois pequenos para querer ovo. Cara, eu tô evitando levar meus filhos pro mercado, porque chega lá, tem que segurar todo mundo, porque eles querem levar tudo. R$80 cada ovo. Meu Deus, é absurdo. E o meu filho mais novo, Theo, de 1 ano e meio, ele não sabe nem o que é ovo de Páscoa, mas ele quer pendurar igual Tarzan e levar tudo que consegue. É uma situação absurdo. muito Páscoa. complicada. E o pior de tudo isso é que muita gente nem sabe qual que é o real significado da Páscoa, né? Acha que é ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa. Para alguns acreditam até que é deixar de comer carne e comer só peixe, né? Bacalhau. Quem não tem
deixa para comer bacalhau só na Páscoa, para mim comeria o ano inteiro. O sentido real da Páscoa realmente o mundo ainda não sabe. Mas, afinal, Will, qual é o sentido da Páscoa, a verdadeira essência da Páscoa? Páscoa. Lucas, capítulo 22, versículo 7, diz assim: Chegou o dia dos pães ázimos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço no cenáculo mobiliado. Fazei ali os preparativos. E eles indo, encontraram tudo o que Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. Versículo 15. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. A Páscoa, ou passagem, como pode ser traduzida, é uma data instituída por Deus lá no Velho Testamento. Começou lá em Êxodo, no capítulo 12. Êxodo capítulo 12 conta a história de Deus trazendo orientações para o seu povo, de como é que eles deveriam celebrar aquela festa. Lembra, naquele momento eles estavam no Egito. O povo de Deus estava cativo no Egito, e aquela noite foi a noite onde Deus, então, revela a Moisés e a Arão que o anjo do Senhor passaria sobre a casa de todas as pessoas, e então esse anjo identificaria um sinal, e esse sinal faria com que o anjo da morte, não entrasse à casa e não ferisse os filhos de Israel, e ferisse os filhos, os primogênitos do Egito. Então Páscoa, o passagem vem da passagem do anjo por sobre as casas, e também da passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. Então eles tinham que sacrificar o coelhinho, né? É isso? O coelho não tinha chegado bem ainda nessa Não, história. Foi mais foi ou aí que menos surgiu o coelho, o não? cordeirinho ali. E é muito interessante porque Deus ele traz orientações muito específicas para como é que eles deveriam viver aquela noite, celebrar aquela noite, e como é que aquela festa deveria ser vivida por todos os anos até Jesus chegar nesse momento. Veja só, esse momento onde Jesus está falando com os seus discípulos é um momento ímpar, é um momento onde ele está sendo traído, está se entregando, um momento um pouco antes da prisão, e de todo ali a sua condenação, o seu julgamento, enfim. O que a gente precisa entender é que, para o cristianismo, Páscoa significa a ressurreição, a passagem do Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje nós não vemos a Páscoa como a passagem mais ali do anjo, aquilo foi um momento específico. E a gente até vai falar um pouco do que aconteceu ali, porque foi muito ímpar. Mas é a passagem e a ressurreição de Jesus, dos mortos para os vivos, e nos dando vida e nos prometendo a mesma ressurreição, nos prometendo uma vida eterna. Páscoa significa sacrifício e ressurreição, aliança. Páscoa significa aliança. E aliança é algo que Deus tem conosco, acho assim incrível. Cristo fez uma aliança conosco, com o seu povo. Então nós temos libertação, redenção, uma nova vida através de Cristo. Exatamente. Transformação plena. Exatamente. Glória a Deus por isso. E olha só, né? Naquele momento onde Deus orienta como é que eles deveriam celebrar a Páscoa, nós vemos muita semelhança nesse momento da ceia. Olha só, Deus havia dito claramente para os israelitas que eles deveriam tomar um cordeiro, de até um ano, um cordeiro novo, sem defeito. Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, sem nenhum pecado. E então eles deveriam sacrificar aquele cordeiro. Do momento que eles sacrificassem, as famílias, os amigos ali, né, enfim, eles deveriam então partilhar do pão, partilhar da carne, comer ali em comunhão aquele jantar, e com o sangue do cordeiro eles deveriam ungir os umbrais das portas. Aquele era o sinal que o anjo veria e identificaria quais eram as casas do povo de Deus e quais eram as casas dos egípcios. Jesus e o seu sangue são os precursores da nossa redenção. Da mesma forma como aquele sangue foi passado no umbral, o sangue hoje é posto sobre o nosso coração.
é sobre as nossas vidas. E esse é o significado da Páscoa, entender que o Cordeiro morto lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, na Nova Aliança é Jesus, o Cordeiro perfeito, sacrificado, que se deixou sacrificar. O sangue que identificava casas que não deveriam sofrer, é o sangue que identifica a sua vida, que marca você como propriedade de Jesus, como filho e filha de Deus. E é engraçado, porque Deus termina dizendo que eles deveriam celebrar a Páscoa, naquele momento da velha aliança, prontos, com os lombos cingidos. Ou seja, vestidos. Porque ao terminar a refeição, ao raiar o dia, eles deveriam então sair. Jesus, Ele nos convida a uma vida para a eternidade. Ele nos leva prontos para a eternidade. Então os lombos cingidos dos dias de hoje é uma vida santa. É uma vida que entende que nós somos separados e comprados por Jesus. E que estamos prontos aguardando a eternidade. Da mesma forma que eles estavam com os lombos cingidos, esperando o sinal verde para sair do Egito, nós estamos prontos e esperando a eternidade. Olha só como em Cristo, os sinais da velha aliança apontam para Jesus. Bem, mas então não foi Jesus que instituiu os novos elementos, o chocolate, o coelhinho e o bacalhau? O bacalhau pode até ser, né? Mas Jesus, ele celebra a Páscoa nesse momento, voltando para Lucas, e ele usa de elementos muito similares aos elementos daquele cordeiro, só que ele está falando de si. Ali ele está dizendo, esse é o meu sangue, e esse sangue é o sangue da nova aliança, aquele sangue que identificava, hoje é o sangue que identifica vocês, a nós, não só um lugar, uma casa, um povo, e sim uma pessoa, a nós. O partir do pão e o comer ali da carne é o partir do próprio pão dele, quando ele parte o pão na hora da ceia, um pouco à frente ali de Lucas, e ele diz, esse é o meu corpo, entregue por vós, tomai e comei, e sejam parte. A comunhão que os israelitas estavam vivendo em família é uma comunhão que Jesus nos convida a viver com Ele. E olha só, ele termina dizendo que daquele dia até que venha ao reino do Pai e virá, ele estará ansiosamente aguardando a data para celebrar essa Páscoa conosco, para celebrar o pão e o vinho conosco. Ou seja, são elementos que aparecem lá atrás, mas que são presentes e reais em Jesus. E a Páscoa, para nós, cristãos, é a data mais importante porque ela é o marco da ressurreição. Jesus, ele se reúne com os discípulos ali para celebrar a Páscoa e ele lhes apresenta, então, a vida eterna, dizendo que a partir daquela refeição, a partir daquela comunhão, seria para a vida eterna. Lucas, no capítulo 22, diz assim, do 19, e tomou um pão, e tendo dado graças, e partiu e lhes disse, dizendo, esse é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, o sangue derramado em favor de nós. Então, até encontrarmos com Ele, estamos 100% seguros em Cristo. 100% seguros e preparados e nos preparando para ir até a vida eterna. Glória a Deus por isso. E é importante celebrar a Páscoa porque é a data que revela o Filho de Deus cumprindo a justiça do Pai, morrendo como aquele cordeiro, marcando os seus como propriedade viva, como povo eleito, e ressuscitando de uma vez por todas, vencendo a morte e nos dando esperança de que nós também venceria. Páscoa é uma data que nos traz esperança. Amém. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou.
Ele carregou a nossa cruz, Deus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, veio o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, meus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, meu mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amor, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz, meus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, meu mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Meus cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor, meu mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Coberto com espinhos foi, mas hoje em glória está. O Salvador lavou meus pés, hoje aos seus pés estou. Nosso pecado carregou, quão majestoso és, teu amor perfeito brilhará, e todos
Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória venho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória venho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. A tumba que o abrigou, vazia agora está. Seu corpo não está mais lá. A morte ele venceu. A morte ele venceu. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Teu nome, Deus, é vencedor. A Cristo Rei todo louvor. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Pelo Espírito de Deus, vou das cinzas ressurgir. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Em teu nome vivo estou, a vitória tenho em ti. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. 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 Oh, Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Cristo vive, Ele reina, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Cara, é incrível quando a gente para pensar que o Filho de Deus esteve aqui na terra, pisou aqui, no mesmo lugar que a gente, viveu, Ele comeu, Ele sorriu, Ele se entristeceu, chorou, sofreu, sentiu dores. Ele morreu e
E acima de tudo, Ele ressuscitou Glória a Deus. para nos mostrar que há vida eterna, que a vida não termina aqui, que a morte não é o fim e que Ele nos espera na eternidade. Cara, isso é incrível. E esse Jesus, Ele veio para cumprir uma promessa lá do início da árvore da vida. Ele é o cumprimento da promessa da árvore da vida, quando Deus plantou lá no jardim do Éden 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e falou para o homem que se ele comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Ele podia comer de qualquer outra árvore, inclusive da árvore da vida. Ele tinha livre acesso, e é por isso que eles tinham longevidade. Então, Jesus, quando o homem peca, desobedece, na verdade, ele não morreu porque o fruto estava envenenado, ou porque ele pegaram uma doença que estava naquele fruto, mas o fato é que, agora na condição de pecador, desobediente, eles não teriam mais acesso à árvore da vida que estava no jardim. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o Senhor Deus disse: não devemos permitir que o homem estenda sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden. É por isso que Adão e Eva, e toda a sua descendência, inclusive nós, pecadores, não temos mais acesso à árvore da vida, até o dia em que Jesus veio e declarou da boca dele mesmo, dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Se vocês estiverem em mim, dareis frutos. E ele ainda complementa dizendo, olha, numa situação aqui com os discípulos, ele falou: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e ainda que morra, viverá. Jesus é a promessa, e Pedro, ele reforça na carta que ele escreveu, lá no capítulo 2, ele disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, antes a gente tinha a árvore da vida, que do seu tronco eles colhiam o fruto para a vida. Agora o madeiro, que da sua cruz nós tiramos o fruto. Ela nos deu fruto para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Ele é Jesus, Ele é a nossa vida, a vida eterna que a gente tanto procurava, que o ser humano tanto buscou durante toda a história da humanidade. Ele veio para preencher o nosso vazio, o nosso sentimento, as nossas emoções, as nossas carências, tudo aquilo que a gente sempre precisou na nossa vida, a gente encontra nele. E ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Exato. A vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único caminho. Cara, e Ele pagou a dívida naquela cruz pelos nossos pecados. Sabe uma das palavras que mais me chamou a atenção na Bíblia? É a justificação. Porque justificação significa que mesmo nós sendo tão pecadores, Cristo, pela sua graça e misericórdia, ainda nos olha como justos. Pela misericórdia de Deus, pelo sacrifício dele numa cruz, ele nos olha como justos mesmo ainda sendo pecadores. Mas isso não é justificativa para vivermos no pecado, de maneira nenhuma. Paulo já deixa isso muito claro para nós. Mas é incrível como a graça de Deus, pelo sacrifício dele numa cruz, ele ainda consegue nos olhar como justos através da graça e misericórdia dele. Glória a Deus por isso. Então ele veio para realmente nos justificar, nos fazer ter livre acesso novamente ao Pai, à vida, ao fruto que nos dá a vida. Ele é o fruto da vida. E cara, ele ressuscitou. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então há uma esperança, há uma promessa, há uma recompensa, uma glória reservada para aquele que crê nele. E como diz em 1 Coríntios, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas então fica aqui um outro lado. Será que, então, a gente pode concluir que depois que Jesus veio, o Filho de Deus morreu, ressuscitou, então tudo está resolvido e agora é mil maravilhas para aquele que aceita o Filho de Deus? É que nós não temos mais nenhum problema nessa terra, aflições, nenhuma luta, nós não vamos errar mais, nada pode nos parar, então
a gente não precisa nem lutar mais? Nem sempre, né? Nem sempre. A questão em si é que nós teremos aflições, mas nós estamos em Cristo. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições das quais ele teve. Exato. Mas existe um bom ânimo, existe uma verdade. bem-aventurança para isso, para vencer o mundo, porque ele venceu. Eu disse segurança. Imagine só, por um momento só, imagine que o sacrifício de Jesus não existiu por um momento, e que nada disso aconteceu. Nós caminharíamos simplesmente sem sentido nenhum na vida. Se tirarmos o Senhor Jesus das nossas vidas, o que sobraria? Apenas coisas terrenas, coisas fúteis, nada sobraria, não teríamos sentido nenhum, mas por causa do sacrifício de Jesus e da eternidade em Cristo, tudo mudou e nós temos sentido de vida, esperança, aonde nós podemos caminhar com segurança, em amor a Jesus, sermos amados dia após dia por causa do seu sacrifício. Amém. Apesar das lutas, das dores, das dificuldades, das batalhas que a gente enfrenta, a gente tem Jesus. E muitos entendem errado quando ouvem dizer que Jesus morreu para pagar o preço da nossa dívida ali na cruz. E muitos acham que é as dívidas do nosso boleto do dia a dia, né? A gente pode comprar carro 0 quilômetro, uma casa, que Jesus pagou a dívida do boleto nosso. Mas é errado, totalmente errado. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Então não existe nenhuma promessa referente à prosperidade, a ser bem-sucedido, a bens materiais nos evangelhos. Mas Jesus disse que ele venceu o mundo, e nós também teríamos aflições. E Paulo nos adverte sobre as nossas tentações, tudo aquilo que a gente vai passar nessa terra, dizendo: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está o tempo todo ao nosso derredor, bramando como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Então, assim, quando Jesus, lá na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou, e aos discípulos ali, uma parte ele diz: não nos deixe cair em tentação. Ou seja, isso quer dizer que, de fato, todos nós vamos passar pela tentação. Todos nós seremos tentados. O que Jesus nos ensina a pedir é para que a gente não caia nelas. É fato que eu e você, todos nós vamos passar pela tentação, vamos ser tentados. Até o próprio Jesus foi tentado aqui na terra pelo diabo várias vezes. Quem dirá nós? E se a gente for parar para pensar, parece ser uma luta até desonesta e injusta contra a nossa carne, porque são tantos os motivos que a gente tem que lutar todo dia para se manter firme, fiel. São tantas coisas que nos tiram a atenção, que nos desviam o foco, que para minar a nossa fé, são os prazeres desse mundo, são as redes sociais, a internet. Quantas vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é olhar no celular, é buscar uma informação num jornal, no noticiário, no YouTube, no Facebook. Mas e a Bíblia, a palavra de Deus, a gente consulta pouco, deixa de lado. Então, tantas coisas nesse mundo, as amizades, as influências, os vícios, os prazeres no mundo que vêm tentar tirar a nossa fé. A todo tempo somos atribulados. Mas a gente pode ter certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como Paulo disse, na sua carta, o apóstolo Paulo: porque eu tenho por mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em Jesus há esperança para aquele que crê. Graças a Deus por isso. Amém. 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 Amém.
I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength that
Aleluia. Eu confesso a vocês que por vários momentos eu me vi ali. Verdade. E Jesus lutando pela minha vida e me livrando da morte. Quantos de nós já estivemos no mesmo lugar? Quantos de nós já passamos por isso também e Cristo nos resgatou, nos salvou e nos deu esperança? Talvez até estejamos. É Talvez verdade. até estejamos numa situação assim. Exatamente. Mas hoje é uma manhã diferente. Jesus foi, é e sempre será a nossa esperança. Amém. Amém. Uma certa vez eu ouvi de um pastor chamado Paul Washer, e ele diz assim: Jesus não é tudo que precisamos, Jesus é tudo que temos. Nós temos somente a Jesus. Não é uma questão de precisar, é uma questão de que só temos a Ele. Não há outra saída, não há outro caminho. Só temos a Jesus. Não há outra pessoa. Não a Bíblia há. diz que mediando Quem junto a Deus. se colocaria e conseguiria nos salvar do pecado e da morte? Somente Jesus. Amém. E essa esperança a Bíblia nos mostra. Lá em João, capítulo 7, versículo 33 até o 39, ele vai falar, Jesus vai dizendo assim: Jesus lhes disse: estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Versículo 34 diz: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Era um aviso. Versículo 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Jesus ainda não tinha morrido, ressuscitado e subido aos céus. Mas existia uma esperança. Talvez ali naquele momento os discípulos não estavam entendendo muito bem. Mas ele estava se referindo ao Espírito Santo que ele deixaria conosco. Nós nunca estaríamos só. Não, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um consolador, ele é o ajudador, ou seja, é alguém que está disponível a todo tempo, para todo tema, em qualquer situação. Imagina você ter um conselheiro que te aconselhe em todo tempo, em toda situação, diante de qualquer necessidade. Esse é o Espírito Santo que Jesus prometeu. É disso que a gente precisa. Eu estava pensando aqui, cara, é tipo como a gente vai comprar um equipamento, sei lá, um bem, e aí a gente precisa de uma assistência técnica. O Espírito Santo é como se Jesus tivesse deixado para a gente a nossa assistência técnica disponível, 0800 aqui o tempo Vitalício. todo. Vitalício. 24 horas por dia. A gente compra um carro e dá problema, a gente leva na assistência técnica. Então a gente vai lá, liga e pronto, resolve. O Espírito Santo é a mesma coisa. Exatamente. O versículo 37, lá em João 7,37, é um convite àqueles que têm sede. E não, eu não estou falando de água. Não estou falando somente de água. Nem de Coca-Cola ou qualquer outra coisa. Para aqueles que não bebem água e preferem Coca. Eu estou dizendo de uma sede a qual o mundo tem. E o mundo tenta cobrir essa sede, saciar essa sede de diversas formas. Tantas fontes como essa que a gente em viu. relacionamentos, em redes sociais, em tantas outras coisas que o mundo oferece. Porém, eu tenho uma notícia para vocês aqui, para todos nós aqui. Somente quem vai matar essa sua sede é Jesus. Amém. Aquele que se coloca à frente de todos os problemas e nos salva mediante a morte. Aquele que mata a sede por completo. E esse convite é para nós hoje. A água viva. A Jesus, água água viva.
Muitas vezes buscamos matar nossa sede com distrações, tantas outras coisas, mas somente Jesus pode matar essa sede. Amém. Por completo. Só que tem uma condição. Aí você volta lá no versículo 38 e diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então essa condição, você tem que crer, Só crer. que Ele é o Cristo. Ele é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Aleluia. subiu aos céus e deixou Glória a conosco o Deus. Espírito Santo. E nunca estaremos sozinhos. E não somente isso, aquele que crer, então do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Uau! Ou seja, essa água viva passa a habitar em você. Você bebe, se sacia a sua sede e tem para oferecer. Exatamente. E olha só, João 14, essa promessa se cumpre. João 14, capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Versículo 17: o Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, esse porém muda tudo. Vocês, porém, o conhecem, pois Ele vive com vocês, e não só vive, Ele estará em vocês. Glória a Deus. Ele está em nós, Will Rafa, Ele está Aleluia. em nós. Nós temos livre acesso ao Pai, 24 horas por dia, podemos conversar, confessar nossos pecados, ser trabalhados, moldados, restaurados, pela misericórdia de Jesus, porque Ele, como mostrou o teatro, Ele se colocou à frente, nos salvou do pecado e da morte, pois Ele ressuscitou. Glória a Deus. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, Jesus. Aleluia. João capítulo 14, versículo 3 e 4 diz assim: quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Estaremos um dia com Ele, reinaremos junto com Jesus, ceiaremos com Ele. Ele é o Senhor, consumador da nossa fé. Aleluia. E se você crê nisso, você vai se colocar de pé agora, Glória a Deus. e vamos celebrar. Se coloque de pé, vamos celebrar ao Senhor Jesus, pois ao terceiro dia Ele ressuscitou. Glória Ele a era, Deus. é e há de vir. Jesus, o Cristo, que morreu por nós, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Pode sentar, queridos, por favor. Não poderíamos deixar de fazer a ceia nessa manhã, amém? Tem tudo a ver com aquilo que estamos vivendo nessa manhã, com a participação de toda a igreja. E eu queria que agora você recolhesse o seu coração, que é um momento importante onde nós vamos refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Lá em 1 Coríntios, Paulo aqui dá algumas orientações sobre a ceia do Senhor. Nós fazemos isso todos os meses. O que nós não podemos é nos acostumar com ela. A ceia foi algo que foi deixado para que a gente lembre, ou nunca se esqueça, de que Jesus morreu e ressuscitou. Jesus o quê? Morreu e ressuscitou. Ele não está mais naquele túmulo. E diz assim a palavra de Deus: por semelhante modo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, Paulo nos orientando, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então agora ele está dizendo, para que vocês não se esqueçam, vocês devem pegar o pão e, em minha memória, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Primeira parte é isso. A instrução é que nós devemos tomar a ceia. E a ceia é composta de pão e um cálice. O pão significando o corpo de Cristo e o cálice significando o sangue de Jesus. E Ele está dizendo: vocês devem fazer isso para que vocês não se esqueçam, e quando vocês o fizerem, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu venha. Ele vai voltar. Jesus vai voltar. A ceia representa isso, porque da mesma forma que Ele foi ao céu, lá em Atos, os discípulos viram Ele subindo ao céu, no meio das nuvens. Ele fala: da mesma forma que vocês estão me vendo subir, vocês me verão descer também. E aqueles que estiverem preparados estarão comigo por toda a eternidade. Então, antes que a porta se feche, nós devemos entrar por ela e permanecer nela. Amém? Não? Mas ele continua com algumas instruções. Ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora ele fala da responsabilidade em comer o pão e beber o cálice. Ele está dizendo: olha, gente, antes de você comer o pão e beber o cálice, você tem que examinar-se a si mesmo. Não é examinar o outro. Ah, aquele lá está tomando ceia, eu não poderia. Mas quem somos nós para julgá-lo? Ele está dizendo para que a gente se examine, faça uma análise introspectiva, interior da minha vida. Como que eu estou levando a minha vida? Como que eu estou agindo em casa com o meu cônjuge, com os meus filhos? Como que você, filho, está agindo com seu pai ou fora da sua casa enquanto os seus pais não estão te enxergando? O que nós temos feito? O que nós temos visto na internet, no celular, nas mídias sociais? Onde eu estou aplicando os meus olhos? O que realmente me dá alegria? São perguntas. O que me satisfaz? Foi dito aqui que Jesus não é um caminho, Ele é o caminho, de único caminho. Tudo isso que estamos fazendo aqui nessa manhã é para celebrar o único que é digno de ser adorado e exaltado, Jesus Cristo.
Ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou por nós. Ele vai voltar para nos buscar. Então, antes de comer o pão e beber o cálice, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Não é para fugir da responsabilidade, é para se examinar, mas comer e beber, ou seja, acerte aquilo que tem que ser acertado. Tome decisões nessa manhã, e nós vamos nos examinar, porque ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Discernir o corpo fala de você saber o que você está fazendo dentro do corpo de Jesus. Amém? Não, eu não posso magoar o Espírito Santo. Estamos num corpo aqui como igreja, nessa manhã. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Queridos, prestem atenção no que eu vou falar. Isso é muito sério. Eu estou dizendo isso não para não comer o pão e nem beber o cálice. Eu estou dizendo isso para que nós acertemos as nossas vidas. E ele diz: porque muitas pessoas têm tomado a ceia indignamente, está sendo réu do corpo e do sangue de Jesus. E muitos se tornaram fracos, doentes, e muitos já partiram, porque estão tomando e comendo a ceia indignamente. Então, o que eu tenho que fazer para tomar a ceia dignamente? Eu tenho que fazer uma análise da minha vida. Por isso que ele começa dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando você começa a ficar doente, você vai lá, tira o sangue e faz uma análise, um exame, para saber o que está acontecendo. É esse exame que eu quero te provocar nessa manhã, te incentivar nessa manhã que você faça. Nós vamos ter um tempo de reflexão. Não pense em outra pessoa, não pense no seu cônjuge, não pense na pessoa que te magoou agora, pense em você. Examine-se, porque o problema não é a pessoa que te magoou, é como nós recebemos e lidamos com a mágoa. O problema, irmãos, não é o pecado em si, é como eu lido com o pecado. O que eu faço com ele? Quando ele se apresenta na minha vida, ou quando eu caio no pecado, vou continuar em pecado ou vou tomar uma decisão dessa manhã de parar com ele, parar de pecar, de viver no pecado, de continuar fazendo coisas que desagradam o Senhor. Existe uma epidemia no mundo que é a epidemia da pornografia, porque antigamente você não tinha tanto acesso às coisas imorais. Hoje, num celular, num lugar sozinho, você liga o seu celular e vê coisas que Jesus jamais gostaria que você visse e que nós víssemos. Então feche seus olhos agora, converse com o Espírito Santo, que seja um momento de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus. Davi, ainda com os olhos fechados, por gentileza, quando ele cometeu o pecado, ele estava diante de Deus com o seu coração contrito, arrependido diante de Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser um sacrifício, eu tenho muitos animais para oferecer. Eu sou rei, eu sou dono de uma manada enorme, tanto de ovelhas como de bovinos. Mas sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado, contrito, arrependido.
coração que reconhece e não justifica os seus pecados. Sim, irmãos, é uma manhã de arrependimento, porque foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz, o seu e o meu pecado. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade dele morrer. Mas ele espontaneamente, por amor a nós, subiu àquela cruz. Seu corpo foi moído, seu sangue derramado, sangue do justo. E esse sangue nos purifica de todo o pecado. Nessa manhã recorra ao sangue do Cordeiro, porque não só ele perdoa, mas ele purifica. Se você colocou a mão em coisas impuras, seus olhos em coisas impuras, se a tua boca falou palavras impuras e ouviu coisas impuras, esteve em lugares impuros, é hora de arrepender-se diante de Deus. Se você ofendeu alguém, é hora de não só pedir perdão a Deus, mas depois se retratar e corrigir o erro. Pedir perdão. É uma manhã de contrição, mas também é uma manhã de salvação. Você que ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, quem sabe você tem tomado ceia sem se arrepender, porque veio de um rito anterior, em que se tomava a ceia, ou a hóstia, ou seja o que for, sem a necessidade de uma mudança de vida. Mas nessa manhã você está aqui, está entendendo a razão pela qual Jesus veio, e você ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que aquele que me confessar com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor, eu vou salvá-lo. Então eu quero te dar essa oportunidade de você que ainda não entregou o seu coração a Cristo, você fazer essa oração comigo, onde você está. Eu vou orar, e se você quiser Jesus vivendo em você, fazendo parte da sua vida, você repete comigo por gentileza. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço que Tu és o meu Deus, o Senhor da minha vida. Pode ir falando baixinho aí onde você está. Confessa com seus lábios: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida, único Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados, apaga as minhas transgressões, escreve meu nome, Jesus, no livro da vida nessa manhã, porque eu quero tomar essa ceia dignamente. Purifica o meu corpo físico, purifica as minhas emoções, purifica o meu espírito. Eu te reconheço e te convido a entrar no meu coração nessa manhã, fazer parte da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Faz assim com a sua mãozinha, só para eu saber. Primeira vez que você fez essa oração, alguém? Quem? Você? Quem mais? Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Glória a Deus. Amém. Depois você que fez essa oração pela primeira vez, por gentileza, nos procure aqui. Me procure, eu procuro um dos pastores. Aqui tem, meu gente está aqui, né? Paulinho. Aqui está aqui o pastor Marcos, o Marcão. Você pode procurar um de nós queremos orar com você e te ajudar. Nós vamos distribuir a ceia agora, o cálice, o pão e o cálice. E você vai segurar bem aí junto com você. Nós vamos tomar todos juntos. Enquanto isso, nós louvamos a Deus. Cristo
esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso é o teu nome. Acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte A venceu. morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inabalável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tua a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome, Diga isso. poderoso esse nome é, Na minha vida, na minha casa, nesta cidade, nesta nação e nas nações. Poderoso, poderoso esse nome é, mais maravilhoso forte Deus. que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Pega o seu pão agora, levante bem alto. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, o teu corpo subiu àquela cruz por cada um de nós, por todos que viveram nesse mundo, aqueles que viverão ainda. E nós te adoramos e te exaltamos. Vamos participar do pão. Pega o seu cálice, levante bem alto. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice. Tomou um cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de todos. Obrigado, Jesus, porque temos acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho que é Cristo, o único caminho. Obrigado porque quando pecamos e manchamos nossas vestes, este sangue nos purifica de todo o pecado. Queremos estar preparados para encontrar contigo com as nossas vestes alvas. Queremos, ó Deus, estar cumprindo a tua vontade em nós, o teu chamado, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse mundo, queremos fazer. Pai, que toda essa igreja, todos estejam te servindo. Ó Deus, ninguém haja que esteja aqui como apenas um assistente, Senhor, mas todos fazendo aquilo que o Senhor programou para cada um de nós e planejou, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos participar do cálice. Glória a Deus, aleluia. Ei, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga: nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o maravilhoso. Agradeça a Ele, celebre a Ele, honre a Ele. Ele é digno. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Glória a Deus. Pode assentar-se, por gentileza. Nós vamos ter o privilégio de poder ofertar e dizimar ao Senhor.
palavra de Deus diz aqui no Salmo 116. Salmo 116, no verso de número 12. Quantos estão felizes aqui? Amém. Leve essa alegria para sua família, para os seus parentes, amigos. Aleluia. Diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que daremos? Vamos falar junto esse versículo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios, por todos os seus benefícios para comigo. O que você pode dar? O que eu posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios? O que pode pagar tudo isso? Algumas pessoas falam assim: eu vou pagar o dízimo. Não, o dízimo não se paga, né? O dízimo se devolve. E você vai ter esse privilégio. Ele diz assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Nós acabamos de tomar o cálice da salvação. E cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. E uma dos votos que nós fazemos a partir do momento da nossa salvação é devolver os nossos dízimos e ofertas. Eu queria que você pegasse aí um envelopinho que está aí à frente, ou que você mirasse, aí vai aparecer o QR Code, ou no envelope aí também tem. Vamos dar uma oferta ao Senhor de gratidão a Ele, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. Que daremos ao Senhor, Pai, por todos os teus benefícios? Não é um dízimo que vai pagar aquilo que o Senhor fez, nada pode pagar. Nem se nós vendermos todos os nossos bens, dar aos pobres, não paga. É impagável, o preço é impagável. E ele já foi pago. Mas agora nós queremos honrar com a nossa fé em Ti, onde o Senhor diz que nós devemos trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Nós estamos fazendo isso agora. Recebe, Senhor, os nossos dízimos e ofertas como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por todos os benefícios. Não dá como pagar, mas eu posso ofertar agradecendo. Que essa tua oferta, que esse teu dízimo seja como gratidão por tudo que Ele fez por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer aqui à frente o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. As nuvens indo embora e o céu se abrir. É como levantar depois de uma queda e perceber que estava o tempo todo no jardim. Nem a morte nem o inferno poderiam segurar aquele que acalmou o vento e o mar. Moveu com o poder para a nossa redenção, mas ressurgiu com a força de um leão. A pedra rolou, o anjo avisou, a quem veio buscar, aqui ele não está. Ressuscitou, e o véu se rasgou, vamos proclamar, Jesus vivo está. E então ver as nuvens indo embora e o céu se abrir. É como levantar depois de uma queda e perceber estava o tempo todo no jardim. Nem a morte nem o inferno poderiam segurar aquele que acalmou o vento e o mar. Moveu novo poder para a nossa redenção, mas ressurgiu com a força de um leão. A pedra rolou, o anjo avisou, a quem veio buscar, aqui ele não está.
Eu queria que todo mundo que trabalhou aqui nesse evento subisse aqui no palco, por gentileza. Enquanto vocês vão subindo, eu quero conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando aqui pela primeiríssima vez? Primeira vez que você vem aqui, olha lá, ó, fica com a mãozinha erguida para você ganhar um presente, uma recordação. Aqui, isso, aqui do meu lado direito, aqui tem gente, olha lá, ó. Ninguém pode ir embora sem a lembrancinha aqui, vamos lá. Enquanto você não receber uma lembrança, um sacolinha azulzinha, você não abaixa a mão. Lá em cima, olha lá, ó, sobe lá em cima, ou então joga a corda e vem para baixo. Mas assim, tem um lá em cima, lá na galeria. O que vocês estão fazendo aí em cima, gente? Eu não sei o que vocês estão fazendo aí ainda. Eles gostam, os jovens gostam. Todo mundo aqui em cima, por gentileza. Ó, o pessoal da recepção também. Pode, todo mundo da recepção aí, ó. Todo mundo de preto aí, ó. Vem pra cá, sobe aqui, ó. Vem cá, Marcos, vem cá. O homem da câmera. Sobe pra cá. Isso, todo mundo aqui. Os visitantes receberam aí? Todos receberam? Então a hora que você sair, você vê alguém com uma sacolinha azul, você dá um grande abraço, porque essa pessoa está chegando aqui pela primeira vez, amém não? Então você fala, seja bem-vindo, fica por aqui. Se Deus te mandar ficar por aqui, você fica e vai ser uma bênção. Estenda as mãos, muito obrigado, gente, por aquilo que vocês fizeram. Vamos ficar em pé, igreja? Ó, nós vamos terminar com essa música da pedra rolada aí. Tem que chacoalhar o bambu aí agora, hein? Estenda as mãos aí. Vamos orar. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses. Obrigado por esses que fizeram o teatro. Nós guardamos a vida deles. Estão abençoados, nossos jovens. Obrigado pelas músicas. Obrigado, Senhor, pela perseverança nos ensaios, que foram muitos, Senhor, e com muita resistência. Declaramos, ó Deus, a graça do Senhor abundante sobre eles. E declaramos, Pai, alegria, bênção na saúde física, emocional e espiritual. Declaro cada uma das famílias abençoadas e que eles façam cada vez mais e melhor para Ti. Nesses dois eventos anuais, da Páscoa e do Natal, que cada vez o Senhor venha nos surpreender através deles. Obrigado pela perseverança, pelo amor, pelo carinho. Ó Deus, sabemos que há momentos difíceis que eles passam aqui, muita renúncia, mas nós os abençoamos. Abençoamos aqueles que não estão aqui em cima, mas que trabalharam também, que estão lá na transmissão, que estão lá no estacionamento. Senhor, nós abençoamos a vida de cada um. Quero abençoar a vida do Teu povo que está aqui. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do poderoso Espírito Santo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que eu quero te enviar nessa semana para ir e pregar o Evangelho e falar desse amor, falar desse sacrifício, falar da ressurreição de Jesus, falar da volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família, os seus negócios. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar para a honra e glória do Senhor. Aproveitamos e oramos pelos enfermos, Senhor. Repreendemos agora toda a enfermidade. Declaramos, Pai, saúde física. Alcança cada um das crianças, dos velhos, mais velhos, e cada um de nós que estamos aqui. Livra-nos, Senhor, de toda a enfermidade. E aqueles que estão enfermos nessa manhã sejam curados pelo nome de Jesus Cristo. Oramos pela vida da Rejane, Senhor, que está lá no hospital, entubada, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida dela. Que o Senhor a traga de volta para a tua casa, em nome de Jesus, para continuar celebrando conosco. E aqueles que nós não sabemos, mas o Senhor sabe de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. E vamos rolar a pedra, vai lá. É isso aí, vamos lá. As nuvens indo embora.
aumenta o microfone um pouco. Nem a morte nem o inferno poderiam segurar aquele que acalmou o grande mar. Morreu como um cordeiro para nossa redenção, mas ressurgiu com a força de um leão. A pedra rolou, o anjo avisou a quem veio buscar. Aqui ele não está, ressuscitou, o véu se rasou, vamos proclamar, Jesus está. Do início. Como acordar de um pesadelo e interromper, as nuvens indo embora, o céu se abrir. É como levantar depois de uma queda e perceber, estava o tempo todo no jardim. Nem a noite nem o inferno poderiam segurar aquele que acalmou o grande mar. Morreu como um cordeiro para nossa redenção, mas ressurgiu com a força de um leão. A pedra rolou, o anjo avisou a quem veio buscar. Aqui ele não está, ressuscitou, o véu se rasgou, vamos proclamar. A pedra rolou, o anjo avisou a quem veio buscar. Aqui ele não está, ressuscitou, o véu se rasgou, vamos proclamar. Jesus vive está, Jesus vive está, Jesus vive está. Declare alto e bom som. Jesus vivo está! Ei, Deus abençoe você. Dá um abraço.